Eu sou o professor Sarley Pacheco. Hoje nós vamos dar continuidade no nosso estudo do primeiro ano, Cause the World Isn't Enough, unidade 4. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre literatura, dar continuidade no nosso estudo da literatura, tá bom, pessoal? Falar um pouquinho hoje de James Joyce, um pouquinho também aí sobre William Shakespeare, e depois a gente vai falar um pouquinho do grau superlativo na língua inglesa, beleza? Então esse é o nosso conteúdo da aula de hoje, fica atento e vamos lá! Então, a gente começa aqui a nossa aula de hoje falando sobre James Joyce, né, e o Ulisses, tá bom? Gente, Ulisses, ele é considerado uma masterpiece, né? Ele é considerado uma das obras aí literárias mais importantes da língua inglesa, né, da literatura em língua inglesa, do James Joyce, que era um autor irlandês, tudo bem? Essa obra ela é tão famosa, ela é tão bem explorada que tem um dia, né, que a gente celebra a literatura, e é o Bloomsday, tá bom? Que ele vai acontecer no dia 16 de junho, no June 16th, beleza? E aí, por quê? É um dia justamente em que a gente celebra Ulisses, né? A gente celebra essa obra do James Joyce. E por que essa obra, pessoal, ela é tão completa, ela é tão importante para a língua inglesa? Porque é um livro que, além de ser a obra mais completa, como eu já disse, ele também é um livro de leitura difícil. Ele trata de muitos temas ao longo da obra e, além disso, além de tratar desses muitos temas, ele também vai ter com a gente a narração apenas de um dia da vida, né, do Leopold Bloom, que é o personagem principal da obra. Então, por aí a gente tira como é que a obra ela é complexa. Você imagina, é um livro, né, com vários capítulos que trata apenas de um dia da vida de alguém e todas as reflexões que ele faz ao longo daquele dia. Então, isso é um pouquinho do Ulisses e uma foto aqui do nosso Bloomsday para vocês verem como é. Então, as pessoas elas saem na rua em em Dublin, na capital da Irlanda. Eles vão sair fantasiados, né, com as roupas típicas da época. Esse livro ele foi escrito ali por volta de 1914 a 1922. E aí as pessoas elas saem fantasiadas e revivem, fazem peças, fazem passeios, né? Eles revivem as histórias, conversam muito. Então é um livro muito rico, né, para a língua inglesa. A gente chama ele de uma das masterpieces da língua inglesa, né? É realmente bem interessante o que a gente tem sobre ele, né? Então, o James Joyce, ele nasceu em 1882. He was born in 1882, tá bom? He started the university in 1898, beleza? He met his future wife, in 1904, tá? He published his first book, né? Então, o primeiro livro que ele publicou não foi Ulisses, foi Dubliners, e ele publicou em 1914, ok? Ulysses, he published in 1922, ok? And he died in 1941 in Germany. Então isso é um pouquinho aí da vida do James Joyce, né, que foi esse famoso autor aí da língua inglesa, tá? Ele começa, né, a sua vida em 1882, nasce em 1882 e morre em 1941 na Alemanha. Tudo bem? Então a gente tem um pouquinho do famoso, né, desse Ulisses, que vocês pode ser que escutem falar muito ainda, tá? Ele é um livro até um tanto quanto polêmico, tanto que na época que ele foi publicado, ele foi proibido em alguns países, inclusive nos Estados Unidos, pelos temas que ele falava, tá? Mas depois ele foi considerado uma das obras aí da literatura modernista de língua inglesa. Tudo bem? Bom, pessoal, não tem como falar da língua inglesa e não falar de um dos grandes expoentes da língua inglesa, que é William Shakespeare. Ele foi um grande autor da língua inglesa e, graças a ele, nós temos muitas inovações na língua, né? A língua inglesa ela sofreu muitas modernizações por causa de William Shakespeare, né? Pode não parecer, mas assim, ele é um personagem muito importante não só para a literatura, mas também para
para o idioma como um todo, né? Para o idioma inglês como um todo. Então a gente vai falar um pouquinho aqui da biografia dele, né? Para a gente conhecer um pouco quem foi William Shakespeare. Esse famoso escritor, esse famoso poeta e dramaturgo, né? Que ele era chamado o Bardo de Avon, The Bard of Avon, né? E por que ele era chamado desse jeito? Então, William Shakespeare foi um célebre poeta, foi um célebre dramaturgo, poeta e ator, tá? Então ele também era ator, olha que legal. Ele nasceu na cidade de Stratford-upon-Avon, que é uma cidade localizada na Inglaterra, no ano de 1564. Né? Então, presta bem atenção que legal, o nosso Brasil, o nosso país tinha apenas 64 aninhos quando Shakespeare nasceu, né? E começou a revolucionar a língua inglesa, então por aí a gente tira, tá? Ó, a cidade Stratford-upon-Avon na Inglaterra, ela é uma cidadezinha muito pequena e muito famosa, tá? E aí a gente tem aqui também, ó, que ele conheceu, vou vir bem pra cá agora, ó, em 1582, quando Shakespeare, ele tinha apenas 18 aninhos, né? Quando ele se casou com Anne Hathaway, tá? E não é, gente, não pensem que é a atriz. Pode até parecer, mas não é a nossa querida atriz Anne Hathaway, tá bom? E ela era 8 anos mais velha que ele, né? Nesse período ali do casamento dele, a partir de 1582, a gente não tem muito registro, né, dos próximos anos da vida dele. Os historiadores, eles costumam chamar essa época do Shakespeare como os anos perdidos, tá? Então, a gente entende, né, que teve aí um períodozinho da vida dele que ninguém sabe o que aconteceu com ele. Então, nós costumamos chamar dos anos perdidos. Continuando aqui, né, falando um pouquinho do Shakespeare, então vamos falar um pouquinho da carreira dele aí, ó. O William, né, ele começou a sua carreira como dramaturgo em Londres, lá em 1592. Gente, desde essa época Londres já era a capital da Inglaterra, tá? E aí, o que era interessante? Ele escrevia as obras, mas ele também atuava, né? E aí ele se tornou ele era proprietário, né, ali de uma companhia de dramaturgos, que era conhecida como a Lord Chamberlain's Men, né? Que aí depois o rei James I, né, James I, ele rebatizou como os Homens do Rei. Olha que legal. Então, era uma companhia muito famosa que fazia muito gosto dos reis, né? A gente, quando fala de Shakespeare, a gente fala, pessoal, do teatro elisabetano. Então, pode ser que em algum momento dos estudos de literatura e língua portuguesa de vocês ouçam também falar desse termo, teatro elisabetano, né? Então, foi graças também ao nosso querido Shakespeare que nós tivemos aí esse teatro. É outra das contribuições que ele trouxe pra gente, né? E muitas peças de Shakespeare elas foram realizadas no Globe Theatre, tá? Que era um teatro famoso lá na Inglaterra, lá em Londres, né? E era o palco principal do Shakespeare. Então, quase tudo ali da vida dele acontecia nesse teatro, tudo bem? Então, o que mais aí que a gente pode falar do Shakespeare? Ó, muitas das suas peças elas foram escritas justamente nessa segunda metade da carreira dele, tá? Então, como eu falei para vocês, teve ali uma primeira parte da carreira dele, antes dele casar com a Anne Hathaway, e aí foi o tempo perdido, e depois ele veio com essa outra época da vida dele, né? Só que o que acontece? Nesse período ele sofreu uma série de altos e baixos, porque nessa época estava acontecendo lá na Inglaterra a peste bubônica, né? Então teve a crise da peste, o surto da peste bubônica, tá bom? E aí o que aconteceu? O mesmo que aconteceu com a gente agora. Os teatros eles precisaram ser fechados, né? Então tudo parou, as pessoas precisaram se isolar e tudo mais. E nesse período também, né? O teatro ele pegou fogo, tá? Então houve um incêndio também. Esse teatro pegou fogo, mas apesar de tudo ele foi reconstruído, então tudo tranquilo. Bom, ele se aposentou em 1616, 1616, tá? E aí ele se estabeleceu em Stratford, que é a cidade lá, Stratford-upon-Avon, tá? Perdão, ele se aposentou, né? E se estabeleceu lá, ficou lá em Stratford-upon-Avon, e ele faleceu em 1616. Então, logo depois ali dessa peste bubônica, da época da peste, ele se aposenta, vai para Stratford-upon-Avon e morre em 1616. Interessante é que a gente lembrar que, ó, quando nós estamos falando de data, tá?
a gente costuma juntar, ó. Em português a gente fala 1616, né? Se a gente fosse falar assim em inglês, a gente ia falar 1616. Então, a gente costuma economizar mais tempo. Como é que a gente fala? A gente fala 16, 16, ou seja, a gente fala em dezenas, 16, 16. Beleza? Então, trazendo aí mais uma curiosidadezinha sobre a língua, né? Sobre o nosso querido Shakespeare, um dos autores aí mais famosos e mais célebres da língua inglesa. Continuando aqui, pessoal. Então, algumas das obras aí que ele tem, né? A gente já está vendo aí algumas: Hamlet, Romeo and Juliet, Othello and King Lear, né? São algumas das obras famosas aí do William Shakespeare, que são, a gente consegue ver até hoje, né? Algumas têm adaptações cinematográficas e outras não. A famosa, né? Aquela que todo mundo conhece, Romeo and Juliet. Que legal. Sabe o que é interessante? Apesar de nós termos todas essas obras, né, Romeu e Julieta é uma obra que, por exemplo, não tem adaptação cinematográfica tão recente, né? Mas, porém, ela sofreu aí bastante, ela foi inspiradora, né, para muitos autores fazerem seus livros, seus romances, por exemplo. Quem aqui nunca assistiu a um filme ou leu a um livro que fala de um romance entre duas pessoas impossível, né? E sempre ter alguém atrapalhando, a família não fazer gosto pelo romance. Quando a gente pensa nisso, a gente está falando de Romeu e Julieta, tá bom? Então, olha que legal, é bem interessante, né? Quando a gente fala desses temas, a gente automaticamente está pensando na história de Romeu e Julieta, ou seja, ela inspirou muitas pessoas, inspirou muitos autores, tá bom? Continuando aqui, é interessante porque Romeu e Julieta, falando novamente dele, ele não acontece na Inglaterra, ele vai acontecer na Itália, né, numa cidade da Itália. Então é uma família da Itália, tudo mais. E sim, essas histórias, elas também ali têm uma motivação histórica, né? Então há quem diga que Romeu e Julieta foi inspirado na Guerra das Duas Rosas, que aconteceu lá na Inglaterra. Então assim, é bem legal porque vai falar justamente de várias esses livros dele, as histórias deles, né? Elas falam de várias situações ali bem interessantes, tá bom? Esses livros, apesar de tudo, essas histórias, elas não são romances, né? Romances que eu digo na escrita, na forma de escrita. O Romeu e Julieta, o Rei Lear, o Otelo, o Hamlet, muitos deles são escritos em versos, tá? Porque é uma peça. Nessa época, né, as peças elas eram rimadas, então as pessoas recitavam a peça e é bem diferente, né? Tanto que a gente tem aí o Shakespeare, ele também inspirou uma forma de escrita de poemas, né? Que é o verso shakespeariano, tá? Então a gente também tem outra contribuição dele aí, né? Então, ele escreveu ao longo da sua vida 37 peças, tá bom? As mais famosas são Hamlet, King Lear, dali, o Macbeth, Romeo and Juliet, Otelo, Mercador de Veneza e Júlio César. A gente tem essas aqui, né? E aí é interessante porque assim, eu acho que a mais recente dessas obras aqui que nós tivemos adaptadas, que eu lembro, foi Macbeth, né? Foi uma das obras aí mais recentes que a gente teve do Shakespeare adaptadas. Só que sabe o que é legal? Macbeth, né? Eu fiz um trabalho, eu até lembro que eu lembro muito disso porque eu fiz um trabalho na faculdade sobre o Macbeth, pessoal. Ele é uma obra que ela é meio tensa, né, da gente fazer. Ela é chamada de Scottish Play, tá? Então é a peça escocesa porque ela vai falar justamente de uma guerra que teve ali na Escócia. E aí ela é meio assim tensa porque toda vez que eles tentam fazer essa peça, né, que os teatros performam essa peça, acontece alguma coisa, né? Então olha que interessante, tem algum problema, o teatro pega fogo, acontece algum acidente com algum autor, então as pessoas até tinham durante um período um certo medo de performar essa peça, né? Mas é muito interessante também, vai falar justamente sobre o Macbeth, né? Sobre que foi um rei que ele foi posto no, ele tomou o trono do rei, ele não era nem da linha de sucessão, ele era um cavalheiro, e aí ele vai, mata o rei, toma o trono, e a história se desenvolve em torno disso, né? Tem uma outra que também não está aqui, que é Sonho de uma Noite de Verão, né? Que também é muito legal, é muito interessante, né? Que é justamente
eles têm um sonho, né? E aí, como diz a peça, Sonho de uma Noite de Verão, eles vão ter um sonho, né? E aí, durante esse sonho, vai acontecendo a história também, né? Então, bem interessante também aí para vocês, tá bom? E aí, continuando aqui, a gente tem, ó, o Hamlet. Ele é provavelmente até hoje a obra que vai ser mais citada e mais reproduzida. E também é a mais longa de todas essas peças, né? O Hamlet foi aquela que demorou mais tempo, que demora mais tempo, ela é muito demorada, tá? E quem não conhece a célebre frase, ser ou não ser, eis a questão, to be or not to be, that's the question, né? Que é justamente quando o cara pega, tá lá com a caveira na mão, né? E começa, ser ou não ser, eis a questão. E começa toda a reflexão ao longo dessa peça. A gente está falando de Hamlet, né? Então, é algo até muito legal, porque nos países de língua inglesa, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, né? Os alunos nas escolinhas, assim, eles costumam fazer, né? Eles costumam performar Shakespeare. E isso é muito legal. Bom, vamos falar aqui alguns fatos sobre Shakespeare, né? E aí, para a gente terminar essa primeira parte da aula. Então, o que a gente pode falar aqui de Shakespeare? Ele não frequentou a faculdade. Ah, mas a gente está falando de 1500, 1600. Gente, a Inglaterra ela é o berço da faculdade mais antiga do mundo, a Universidade de Oxford, tá bom? Ela é localizada na Inglaterra e ela data ali dos anos 1200. Então, 1200, 1300. Então, por aí a gente pode tirar, né? Ele não frequentou a faculdade, mas, enfim. Durante o tempo de Shakespeare, né, as mulheres não tinham permissão para atuar nas peças, isso é verdade. Então, naquela época, a mulher ela não podia, né, atuar nas peças. E aí, o que acontecia? Os personagens femininos eles eram interpretados por homens, tá? Então, os homens se vestiam de mulher e interpretavam os personagens femininos ali. Outra coisa que era interessante é que o Shakespeare ele só queria que as peças aparecessem no palco, né? Ele não tinha esse interesse para as peças aparecerem, para serem publicadas, fazerem livros das peças, não, tá? E ele é acreditado com a introdução de quase 3.000 palavras para a língua inglesa. Então também é por isso que a gente tem aí, né, o Shakespeare sendo muito famoso. Ele, né, as peças de Shakespeare, pessoal, elas retratavam uma época, tá, elas retratavam o povo. Então a linguagem era muito do povo. E por isso a gente acredita que a introdução dessas palavras, não a criação, mas que essas 3.000 palavras elas foram introduzidas ao vocabulário da língua inglesa. Fora ali algumas outras mudanças que aconteceram na questão estrutural, tudo mais, também a gente pode concluir aí que tem um toquezinho do Shakespeare, tá? Porque a língua inglesa ela é uma língua relativamente modernizada, tá? Então a gente vê questões de verbos e tudo mais, né? Essa questão de nós não conjugarmos verbo na língua inglesa e vamos colocar bastante aspas aí, né? Tem um motivo, já foi uma modernização aí que a língua inglesa sofreu. Antigamente nós tínhamos uma desinência, como a gente tem em português, para a primeira, para a segunda, para a terceira pessoa, e hoje em dia a gente não tem mais, que aí, vamos dizer assim, simplifica, né, a nossa vida, tá? Mas falamos de Shakespeare agora, eu queria trazer isso aí para vocês, e a gente vai fazer uma pequena atividade, ela tá lá na página 12, o exercício 11, tá? Então eu trouxe aqui para vocês, né, que é justamente aí, ó. Go back to the previous activity and identify in the text. Então era para vocês darem uma lida no textozinho que tem aí, né, na atividade 10. Era para ler o texto, tá bom? E aí, identify the word that correctly matches each of the following definition. Então eu trouxe as definições aqui, a gente vai ver as words e depois vocês anotam no livro, tá bom? Então vamos lá. A name that is additional to a person's main name, such as a surname, né? Então a gente tem aí o by name. Qual era o by name do Shakespeare? The Bard of Avon, né? O bardo de Avon, tá? Que era lá a cidade de onde ele nasceu. E o que seria plays que aparece aí? Plays são as peças teatrais, tá bom? Então, someone who writes plays. Quem é essa pessoa que escreve as plays? É o dramatist, tá? O dramaturgo, né? Ele que vai escrever as peças. The
only one of its kind. Então, único é aquela pessoa que é a única daquele estilo, daquele jeito, né? A gente chama unique, né? Único. E be known or remembered by something, a gente fala reputation. Então, ele tinha uma reputation. Tudo bem? Então, encerramos aqui a parte de Shakespeare, tá bom? Agora a gente vai falar de um outro conteúdo, então aguenta aí. Beleza, então a gente viu, né, aquilo que eu falei pra vocês aí. Acabamos de ver Shakespeare, a gente falou um pouquinho de James Joyce. Agora nós já falamos também um pouquinho de Shakespeare, agora a gente vai falar de superlativos. Então presta atenção nessas minhas duas frases. Ulysses, aquela peça de James Joyce, is the best modern book in the history. Então, é o melhor livro da modernidade, né? William Shakespeare is the biggest author of the English literature. Então, William Shakespeare é o maior de todos, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu fiz uma comparação, né, de um grupo. Então, eu comparei o Shakespeare com o grupo de autores e eu disse que dentro do grupo de autores que tem, né, dos escritores de língua inglesa, ele é o melhor. Fiz a mesma coisa com o livro do Ulisses. Então, dentro de todos os livros publicados no mundo, né, o Ulisses, ele é o melhor. Então, isso a gente chama de superlativo, ou seja, o super comparativo. Porque enquanto no comparativo eu comparo dois, no superlativo eu vou comparar um em um grupo. E para um grupo a gente pode entender 3 ou mais. Eu encontrei alguns locais para... A mulher do Google aqui ouviu a gente conversar, então vamos continuar. Então, quando a gente compara um grupo, não é? What are superlative adjectives? Então, superlative adjectives are words used to compare the difference between 3 or more things. Então, como eu digo, a partir de 3 ali a gente tem um grupo, né? Então, quando a gente tem 3 ou mais, a gente está fazendo superlativo, beleza? Então, o example. A gente tem 3 quadrados grandes, mas esse aqui é o maior de todos. Então, a gente fala biggest, tudo bem? Make superlative adjectives. Como é que a gente faz aí os superlativos? Bom, to make a superlative adjective word, you must change the adjective to the superlative form. Como é que a gente faz isso? Então, a gente tem aí, o small no comparativo, ele é smaller, né? Que é quando a gente compara duas coisas. E quando a gente está fazendo a super comparação, vamos dizer assim, a gente fala smallest. Então, de ER, a gente tem smallest. Tá bom? Então, essa é a regra do superlativo. Vamos ver aí as regras. Primeira regrinha. Quando a gente tem um regular, né, um adjetivo regular, que é de uma sílaba, a gente só acrescenta o EST, tá? Para fazer a forma superlativa. Então, fast, né, no comparativo é faster e no superlativo é fastest, ok? With regular 1 and 2 syllable adjectives that end in Y, we remove the Y and add IEST to make the superlative form. Isso é uma regra gráfica, como eu já conversei com vocês em outras situações, tudo bem? E o que acontece? Essa regra ela vai se aplicar fazendo uma ressalva. Quando antes do Y for uma consoante, tudo bem? Então, antes do Y precisa ser uma consoante. Tá? E aí, como a gente fica aí, happiest. With adjectives that end with a single vowel followed by a single consonant, ok? The consonant is doubled and EST is added. Então, quando, né, a gente tem esse caso aqui, o CVC, que não é agência de viagens, ok? A gente dobra, né, a última consoante, tá bom? E aí a gente acrescenta EST. Então, por que CVC? Consoante, vogal, consoante. Beleza? E two syllable adjectives that don't end in Y and all 3 syllable adjectives. We add the most. Tá? Então, beautiful, the most beautiful. Né? Então, esses aqui são os casos dos adjetivos regulares. Tá? Então, a gente tem adjetivos regulares que são longos, a gente tem adjetivos regulares que são curtos, né?
E os adjetivos irregulares são aqueles que a gente precisa decorar, tudo bem. Só que o que é legal é que eles são poucos. Quais são eles? É o good, o bad, o far, well, much e many. Pronto. Good. No comparativo, que é a coluna do meio, é better. No superlativo, best. Bad, worse, worst. Far, further, furthest. Well, better, best. Opa, well e good é a mesma coisa, exatamente. O much e o many fica more no comparativo e most no superlativo. Então essas aí, pessoal, são as regrinhas que nós temos de superlativo. Tudo bem? Vamos dar uma praticada aqui, vamos fazer junto algumas atividadezinhas aqui só pra gente ver como é que tá. Então, ó, o fast é faster e fica fastest, ok? Então, por exemplo, Ferrari is the fastest car in the world. Slow, como é que vai ficar? Slowest, beleza? Strong, strongest. Big, biggest, né? Então, Brazil is the biggest country in Latin America, né? De todos os países da América Latina, o Brasil é o maior, mais, entre aspas, mais grande, maior, tá bom? Happy, happiest, né? Então, Brazil is the happiest country in the world. Então, de todos os países do mundo, o Brasil é o happiest, beleza? Cold, coldest, né? Então, vamos pensar aí na Antártida. Antártida is the coldest country in the world. Hot, hottest, né? Se eu não me engano, Goiânia is the hottest city in Brazil. Então, de todas as cidades do Brasil, Goiânia é a cidade que é mais quente. Tudo bem? Cheap, cheapest, né? Então, alguma coisa ali que não é tão cara. Então, cheapest, né? Então, deixa eu pensar aí. Vamos ver. The paper is the cheapest material. Ok? Então, papel é o material mais barato aí que a gente encontra, né? Só pra gente ter uma ideia aí. Boring. Então aqui a gente tem alguns casos. Boring, boring. A gente não consegue. Então a gente faz no comparativo more boring e no superlativo the most boring. Beleza? Handsome. More handsome, the most handsome. E aqui eu faço só a ressalva. Handsome é o bonito pro homem, tá? É como a gente fala bonito pra homem, pessoal. Então a gente deixa o beautiful para as mulheres e pro feminino e para alguns objetos. E o handsome pros boys, tá bom? Expensive, the most expensive. Interesting, the most interesting. Então, esses adjetivos que são mais longuinhos, a gente apenas acrescenta o the most e ele fica normal. Good job. Então, legal, pessoal. Então, com isso a gente encerrou aqui a nossa aula hoje. A gente falou um pouquinho de Ulisses, né, ali do James Joyce. Falamos um pouquinho de Shakespeare. E falamos um pouquinho também do grau superlativo. Com isso, o que eu gostaria que vocês fizessem? Tá lá na nossa agenda, mas aqui só pra gente ver, tá? Resolvam para mim a atividade, né, que tá na página 14, tá? O 13, atividade 13 e atividade 14, que vocês vão trabalhar justamente na 13 os superlativos, tá bom? Né? Vocês vão escrever os superlativos. E na 14 vocês vão ter alguns trechozinhos que aí vocês têm também, que foi algumas curiosidades sobre esses livros. Tudo bem? Olha que legal, o Pay Attention aí, né? Então no Pay Attention que a gente vai ver o The Least, esse que a gente viu, The Most é para mais, né? Então The Least é para menos, tá? Só essa diferença aí. E aí o que a gente tem, né? A gente tem outros aí que são outros adjetivos que são considerados curtos, mas que a gente não usa eles com EST. É o real, o famous, o correct e o modern, tá bom? Então a gente não fala real, realer ou realest. Não, a gente fala the most real, tá? Famous, the most famous, né? Correct, the most correct. E modern, the most modern. Tudo bem, pessoal? Então é isso, só queria mesmo concluir com vocês isso aqui hoje. Eu agradeço a presença de todos, muito obrigado e bye bye!